Olá, boa tarde. Que satisfação, que alegria, mais uma vez estamos aqui reunidos na TV Itajubá, neste momento especial onde que nós passamos pela humanidade, momentos de desafios e que nós precisamos pensar de forma diferente, de forma coletiva, nisso que nós chamamos de grande pandemia do universo. O programa que estou realizando aqui, essas sequências de lives que tem 4 encontros junto com personalidades importantes aqui da cidade de Itajubá e região. Semana passada trouxe aqui para que a gente pudesse conversar um pouco e foi muito legal, muito bacana a presença da instrutora de Enneagrama, Camila Judice, trouxe para a gente aqui várias informações legais e bacanas sobre esta realidade. E com isso, o nosso objetivo de fazer essas lives aqui é para que a gente possa ser a contribuição para este momento desafiante em que vivemos. Esse ciclo de conversas ele tem como objetivo trazer informações e conteúdos para gerar valor na vida das pessoas. E assim nós podemos realmente galgar melhores degraus no mundo, na sociedade, no local onde nós vivemos. Com isso, o programa Olhar Ampliado, ele tem o objetivo de dialogarmos sobre estas nossas questões. Com isso, hoje nós vamos conversar junto com a Rúbia Vasques, ela que é consteladora familiar, e vamos tratar de um assunto muito importante hoje, que eu vou colocar para vocês na tela aqui qual é o nosso assunto que a gente vai tratar junto com a Rúbia da Oliveira Vasques, ela que é da cidade de Santos, tem uma relação com a cidade de Itajubá, e assim a gente poder dialogar um pouquinho e conversar sobre os desafios que tem em volta do propósito de vida. Qual é a nossa missão? Qual é um dos nossos desafios? Para você, qual é o seu propósito de vida? Sendo assim, com esta harmonia, com essa alegria, com este dia importante, eu quero convidar para que possa entrar com a gente agora ao vivo a Rúbia Oliveira Vasques, lá da cidade de Santos, facilitadora em constelação familiar. Boa tarde, Rúbia, seja muito bem-vinda a este nosso momento aqui da TV Itajubá. É uma alegria poder te receber, a gente poder conversar um pouquinho. Nós que já tivemos a oportunidade de fazer uma live lá no meu Instagram e agora nós estamos aqui na TV Itajubá para que nós podemos contribuir com a sociedade neste novo olhar, no olhar ampliado que precisamos ter diante do mundo e da vida. Seja bem-vinda, Rúbia. Obrigada, Celiandro, mais uma vez por esse convite, de poder falar para Itajubá, pela TV Itajubá, também no YouTube. Eu fico muito feliz de poder estar aqui em Santos neste momento e poder dar a minha colaboração para esse seu programa, nesse seu segunda entrevista, né? Muito obrigada. Legal, viu? Muito bacana esse nosso momento, porque é desafiante, é realmente muito custoso este momento que vivemos da pandemia. E assim, muitas vezes, as insatisfações, medos, inseguranças e tantos sentimentos e emoções brotam no nosso coração e aí a gente tende a caminhar de uma forma diferente na vida com as suas dificuldades que isso impõe. Rúbia, fala para nós aqui, para a nossa audiência, para as pessoas que nos acompanham, né? Um pouquinho de você. Quem é a Rúbia Oliveira Vasques? Para que a gente possa depois entrar no tema específico que é o nosso propósito de vida, a nossa missão de vida. Quem é a Rúbia? Ok. Eu sou nascida em Itajubá e eu moro em Santos há mais de 30 anos. Quando eu era adolescente, eu tinha que escolher a minha profissão. E eu tinha muito forte dentro de mim que eu queria na área da comunicação. E naquela época, década de 80, não existia faculdade de comunicação, nem em Itajubá, nem nas cidades vizinhas. E eu decidi prestar vestibular e ir para São Paulo e fazer uma faculdade. Então eu fiz uma formação na área de rádio e televisão na FAP. E assim que eu acabei a faculdade, eu recebi uma proposta de emprego. E eu mudei para a cidade de Santos, com autorização do meu pai, né, que apoiou o meu projeto, a minha ideia de trabalhar numa emissora de rádio, que era o meu sonho.
E eu me mudei de São Paulo para Santos. E foi assim que eu cheguei aqui, em 1986. E aqui eu fiz uma outra faculdade, trabalhei em várias emissoras da cidade, trabalhar em produção de TV, em uma produtora de vídeo, trabalhei com dublagem de filmes. E quando chegou em 1993, e eu vou contando o paralelo da minha vida, alinhando com esse seu tema de hoje, eu achei que eu já tinha conseguido o que eu queria da vida. Eu morava num apartamento muito bonitinho, que tinha uma vista para o mar, e eu falei, tá bom, Deus, chega, é suficiente. E naquela hora eu recebi uma proposta de dar aula numa faculdade em Piracicaba. Então eu mudei a minha vida completamente e virei professora universitária. A partir dali surgiram novos desafios. Eu fui fazer mestrado, depois fazer o doutorado, e de uma moradora, né, estudante de Itajubá, duas faculdades na área da comunicação, eu mudei totalmente a minha vida e fui ser professora universitária. E isso foi até 2007. E depois, lá para 2013, eu fui conhecer as constelações familiares. E durante uma das formações, porque quem é da área da terapia sabe, né? Uma formação nunca é suficiente, a gente aprende mais, quer aprender mais, e a gente vai se curando, né? Se harmonizando, se equilibrando. E num desses cursos eu conheci o promotor de justiça, na época ele era de Itajubá, o Elcio Errara, e nós tivemos uma conversa muito produtiva da possibilidade de eu ir para Itajubá. Porque um dos meus sonhos ali, né, era devolver para Itajubá um pouco do muito que eu recebi. E eu comecei a fazer os trabalhos de constelações, que foi aí que nós nos conhecemos, né, Celiandro? No Ministério Público, e tive a oportunidade de conhecer várias cidades da região, inclusive Delfim Moreira, para levar o trabalho das constelações familiares. E atendo hoje aqui, né, pela internet, tem várias pessoas do sul de Minas que me contatam e já fizeram as constelações pela internet, mesmo durante a pandemia. E por questões, né, de isolamento social, eu não tenho ido para Minas para fazer o meu trabalho. Mas essa é um pouco da minha trajetória. Legal, viu? Muito, muito bom, viu? E todos vocês que estão nos acompanhando aqui pela TV Itajubá, pode ter essa oportunidade, né, de poder conhecer um pouco da história da Rúbia de Oliveira Vasques, ela que é consteladora familiar, comunicadora, né, doutora em comunicação, professora universitária, né, e tudo de bom. Tive a graça e a oportunidade de conhecê-la aqui em Itajubá, no projeto do Ministério Público Empoderar, que eu participei, achei de muita grande valia, muito legal, de uma profundidade, de uma riqueza humana violenta. Sendo assim, quero parabenizar o Dr. Elcio Errara por todo o seu trabalho que tem desenvolvido como promotor de justiça quando esteve aqui na cidade de Itajubá, hoje promotor de justiça da área criminal em Pouso Alegre. Um grande abraço a ele que faz aniversário hoje também. Dr. Elcio, um grande abraço, né? Feliz aniversário, né? Que Deus te abençoe e te guarde sempre. Ele que abriu as portas para a gente conhecer também ferramentas de autoconhecimento para que a gente pudesse conhecer um pouco melhor os meandros do coração e da alma humana. E aí a gente conseguir buscar possibilidades de solução nos conflitos, tanto de maneira pessoal como no trabalho. E quem não gostaria ou poderia ter a oportunidade de se desenvolver um pouco melhor para que a gente consiga, de fato, crescer na nossa vida pessoal, na nossa família e também no nosso trabalho, nos nossos negócios e nas empresas. Essa é uma ferramenta que, de fato, contribui para a construção de um ser humano melhor. Sendo assim, com esse resgate todo dessa dinamismo que a constelação familiar traz, com esse projeto Empoderar, alinhado com esse nosso desafio, que é falar um pouco da nossa missão de vida, do propósito de vida. O que é de fato, Rúbia, um propósito de vida na vida das pessoas? O que de fato nós podemos dizer
que eu posso encontrar aquilo que é a minha missão. Muitas das pessoas que podem estar nos acompanhando neste momento podem ter essa dúvida de que o que será de fato minha missão de vida? Sabe aquele momento que bate a insegurança, a falta de força, que não está muitas vezes, não estou alinhado com alguma coisa que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Será que você precisa encontrar o seu propósito de vida? Então, a Rúbia passa a falar para a gente um momentinho sobre o que é missão de vida. Pois é, quando eu estava me preparando para essa conversa, eu imaginei te dizer o seguinte, Leandro, que o propósito de vida não é nada complicado. Ele é simples, mas ele não é fácil. Ele é simples, mas não é fácil. O propósito da vida é estar vivo. Mas o que significa estar vivo? Porque muitas das pessoas estão parecendo uns zumbis, né? Estão mortos-vivos, já perderam a vontade de viver, o interesse, a gana, a paixão, o tesão pela vida. Já estão levando a vida com a barriga, ao Deus dará, naquela esperança que se Deus quiser. E ele não está vivo. Ele não está conectado com o seu propósito de vida, que é estar vivo, que é estar usufruindo da vida, desfrutando da vida, aproveitando as riquezas que a vida pode oferecer para cada um de nós na sua potencialidade. Eu não sei se você percebeu, quando eu contei a minha história, eu disse que em 1993 eu falei para Deus, chega, já tá bom. Olha a minha presunção, né? Eu achava que por eu já ter sido famosa aqui em Santos, trabalhado em veículos de comunicação, já estava bom, que eu não tinha mais nenhum desafio pela frente. E muitos de nós, às vezes, param nesse momento da sua vida e falam, pra quê? Pra que eu vou sonhar mais? Pra que eu vou querer mais? E te digo mais, tem pessoas que não sabem nem sonhar. Por mais incrível que isso pareça, são pessoas que já não imaginam que seja possível sonhar grandioso, sonhar lá para frente, sonhar para daqui a 5 anos, 10 anos, e confia que Deus vai manter, que a vida vai oferecer as oportunidades, e as pessoas não sonham. Elas não sonham bons relacionamentos, bons trabalhos, dinheiro, saúde. Elas ficam paradas numa mesmice, que eu não estou aqui julgando se é bom ou se é ruim, mas como se aquilo fosse suficiente. Só que o que acontece? Quando aquilo que lhe parece suficiente é roubado, ou a pessoa tem que se revisitar, ela não sabe mais olhar para lugar nenhum. Ela não tem horizontes lá na frente. Então, acabam ocorrendo os problemas. E estar vivo é estar disposto a esses desafios que a vida nos dá, nos oferece. Não tem uma pessoa no planeta que não esteja vivendo a pandemia. Só que cada um, agora já tem mais de 7 bilhões de habitantes, né? Só que cada um deles está de uma forma desafiadora enfrentando a pandemia. Eu não sei vocês, mas no começo eu achei que não tinha nada. Eu neguei, eu não quis acreditar. Mas depois eu fui percebendo que era muito sério. E eu assumi para mim as minhas responsabilidades. E isso é estar conectado com a vida. Muito e eu bom. acredito, se eu puder, pode me interferir, por favor, se eu estiver falando demais aqui. Tranquilo, viu? Pode falar, não tem problema nenhum. Um prazer poder te ouvir, viu, Rúbia? E pode dar sequência aí, que é importante as pessoas poderem conhecer um pouco da sua visão, de como você encara a vida. Então, vamos voltar para a vida. A vida é sempre esse momento e movimento para frente. Sempre. Só que algumas vezes, se você se der conta, você pode estar no movimento de contração, de recuo, olhando para trás. Então você não está na vida. Você está numa situação que não é a vida, porque a vida é o movimento para frente, é na expansão, é no mais vida. E isso não quer dizer
ganância, acúmulo, não tem nada a ver com isso. Hoje eu tenho uma vida assim, eu posso ter uma vida melhor, hoje o meu relacionamento está assim, eu posso ter um relacionamento melhor, neste mesmo relacionamento, um e outro. Eu moro numa casa assim, mas eu posso morar num lugar melhor. Eu estou estudando tal coisa, mas amanhã eu posso fazer uma pós-graduação em Londres. Eu posso sonhar. E todas as vezes que eu não olho para frente, para o mais, eu estou nesse processo de contração, de menos vida. Que é essa vida meia boca, mais ou menos, que alguns de nós já se acostumou com ela. Né? E aí eu vou fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Como é que é a sua vida? Você faz conta, paga conta? Faz conta, paga conta? Ou você tem sonhos? Você administra o seu espaço interno e externo? Você lida com as suas emoções, com os seus relacionamentos? Você é capaz de olhar longe? E tudo bem se você ainda não tinha se dado conta disso. Mas observa que estar vivo não é apenas isso. E aonde que entra um propósito? E aí eu acho que a pandemia, Ciliandro, ela mexeu demais com a gente, porque qualquer um de nós pode morrer amanhã. Qualquer um de nós pode ser contaminado por esse vírus e criar resistência ou ir para a UTI. E aí aquela pergunta que encosta na gente: e se eu morrer? E se eu não tiver tempo de fazer aquelas coisas que eu nem sei que eu podia ter sonhado? E qual seria a minha necessidade aqui na Terra, no planeta, na cidade onde eu moro? Qual seria? Então eu acho que todos nós fomos pegos para refletir sobre isso. O que é que significa estar vivo? Que tipo de vida eu posso querer, desejar, almejar, planejar? E isso é um propósito de vida. E ao meu ver, mas aí é a minha opinião, isso independe da sua idade, do seu estado civil, da sua cor de pele, da sua nacionalidade ou de quanto você tem na conta bancária ou no bolso. Sonhar, desejar e estar vivo é para todos nós. Muito legal, viu? Muito, muito bom, viu, Rúbia? É nesta caminhada, nessa perspectiva que nós queremos trazer para que as pessoas que nos acompanhem, nos assistem, que possa realmente sentir esta energia, né? Que a gente tenha um olhar ampliado para as nossas relações humanas, para a vida, para que a gente possa também dar a nossa contribuição, conectado com o nosso propósito de vida. É importante que a gente possa também estar alinhado com essa nossa missão, o que nós estamos fazendo aqui. Você já se perguntou hoje qual é a sua contribuição para a sociedade? Melhor dizendo, qual é a falta que você faria no mundo se morresse hoje? Realmente você deixaria saudades e legado ou passaria em branco? Você já envelheceu sendo jovem aos 18 anos ou você ainda é um grande jovem aos 90? Então decida hoje o que quer fazer da sua vida, qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito. Mas nem sempre chegar, identificar de fato, com clareza, qual é o nosso propósito é fácil. Aquilo que a Rúbia falou é fundamental. O essencial, ele é simples. No entanto, há um desafio grande. E um dos grandes desafios que a gente precisa deixar de lado para que a gente possa se conectar com a razão maior de nossa existência são algumas coisas, entre elas o egoísmo, a vaidade, a injustiça, a nossa maneira de querer sempre do nosso jeito, ao nosso modo, todas as coisas. Vamos abrir o nosso coração, a nossa alma, vamos expandir e irradiar luz para que mais pessoas possam se conectar com esta mensagem, com essas mensagens, e assim a gente construir a nossa vida e o nosso propósito, não é, Rúbia? O desafio está aí lançado, né, diante desse momento do Covid-19, mas o que eu faço com isso, né? O que diante dos desafios que acontece, o que eu faço, o que eu posso tirar de bom disso, porque não é possível que só há coisas ruins. E neste momento, como eu vou conseguir alinhar aquilo que eu tenho que viver, pois é minha missão, a minha essência, com este momento da pandemia? O que você fala para mim, Rúbia?
eu convidaria a cada um de vocês que estão assistindo a pensar o que é que você ama fazer. Qual é a sua habilidade? O que você faz que ninguém faz igual? Qual é a sua peculiaridade? O que te move na vida? Essa é uma boa direcionamento, um bom caminho para você. Porque tem muita gente que precisa de trabalhar e não é aquilo que a pessoa gosta, mas ela sabe o que gosta. Então a pessoa encontra uma forma de encaixar um hobby que ama na vida, mas ela faz o que ama. E ela tem clareza de que ela precisa trabalhar num trabalho hard, que exige demais dela, mas ela sabe o que ama. Então ela ganha dinheiro para poder praticar o hobby que ela ama. Agora, infeliz daquela pessoa que não sabe o que quer, mas ainda dá tempo de descobrir. Infeliz daquela pessoa que não suporta o seu trabalho, o seu casamento, o seu relacionamento, a sua vida e está ali numa situação difícil. Essa pessoa, ela pode e deve pedir ajuda. Porque viver infeliz, a gente pode até ter momentos de infelicidades e de dificuldades, mas viver infeliz não é necessário, não é bonito, não é saudável. E por que eu coloquei não é bonito? Porque infelizmente, Celiandro, eu já ouvi muitas vezes isso, e talvez vocês também tenham ouvido, as pessoas elas se comovem com as guerreiras, as pessoas fortes, as pessoas que sofrem calado, e isso não é necessário. A gente pode aprender a dizer não, a dizer que está pesado demais para a gente e ter uma vida saudável, ter uma vida emocionalmente saudável. Hoje nós sabemos que, por conta da pandemia, a violência dentro das residências aumentou. Nós temos dados, índices de pessoas que estão insuportavelmente lidando consigo mesmas e estão usando isso no outro, agredindo o outro, né? Há pessoas que não estão dando conta de olhar para essa vida mais ou menos que está levando e estão tirando a própria vida. É desafiador? Sim, é desafiador para todos nós. Mas o meu convite é assim, a sua vida, não importa se você é filho, se você é pai, se você é mãe, se você é avô, é sempre na direção para frente. Se você está deixando de fazer a sua vida, as suas alegrias, para você ficar olhando para trás, para os seus pais, ou para os problemas dos seus pais, você não está conectado com essa vida. E isso não quer dizer abandono nem desrespeito. Olhe, faça o que é necessário, mas olhe para a sua vida. E o inverso também é verdadeiro. Há muitos pais e mães que cuidam apenas dos filhos e esquecem de si próprios. Então, quando os filhos crescem, vão fazer faculdade, saem de casa, os pais não sabem nem o que fazer. Porque eles esqueceram que eles são pessoas, ele é um homem, ele é uma mulher, eles são um casal. E eles viveram o tempo inteiro para o filho. É necessário? Claro que é necessário, mas é necessário um equilíbrio. Um equilíbrio para que quando essa criança sair, esses pais tenham saúde mental, emocional, para lidar com o relacionamento deles. E o inverso também é verdadeiro. Tem casal que não dá conta do relacionamento e acaba prendendo o filho e a filha, impedindo que eles cresçam. E aí esse filho não vai fazer o curso que gosta, não sai de casa para trabalhar e fica tomando conta dos pais. E aí o que acontece? Ninguém ali olha para a vida, só olha para os problemas. E aí ninguém vive esse prazer que é estar vivo. Precisamos ampliar o nosso olhar, né? Por isso que nós temos aqui a proposta do olhar ampliado, né? Que nós já vamos desenvolvendo algumas ações relativas a um projeto sobre o olhar ampliado sobre a vida.
E agora queremos trazer para cá esse ciclo de conversas com pessoas e personalidades importantes em cada área específica, para que a gente possa dar a oportunidade para as mais pessoas conhecerem diversas formas de enxergar a vida, com a finalidade também de cumprir a sua missão, o seu propósito, né? E aquilo que você falou, Rubi, é muito importante, né? Cada um tem o seu superpoder, né? O que é o seu superpoder? Você já identificou hoje aquilo que é realmente o seu grande poder? Todo mundo tem essa grande vantagem. No entanto, você também sabe qual é a sua criptonita? Você sabe aquilo que te enfraquece? Quais são as suas sombras? Precisamos olhar com cuidado e com carinho, com zelo e reverência, tanto para o superpoder como para a sua criptonita, sua sombra ou a sua dificuldade. Podemos também crescer nas vertentes humanas ao encontrar-se consigo mesmo. Muitas vezes queremos olhar lá fora, longe, a pandemia que está distante. Não. Está presente, está próximo de nós e temos que conviver com ela. Recolher-se em casa é um convite também para abrigar-se em si mesmo. É importante nós podermos compreender que através das relações humanas, o coração humano, ele também precisa ser olhado com calma. É preciso realmente resgatar a nossa tranquilidade ao olhar para nós mesmos, pois o nível de ansiedade, de estresse nessa sociedade é muito grande. E nós queremos fazer tudo a todos e a todo tempo. E sabemos que nós não vamos dar conta de fazer isso, porque nós não somos uma máquina, nós somos seres humanos. E não dá também para viver infeliz, insatisfeito, angustiado. Encontre o seu propósito de vida, conecte-se com a sua verdade, né? Faça uma leitura do seu coração e daquilo que você tem caminhado até agora. E também não seja presunçoso com a vida, mas também não seja vítima de uma sociedade, falando o seguinte: eu sou vítima e não consigo fazer porque ninguém me dá oportunidade, porque eu não consigo sair do meu lugar, eu estou estagnado. Então saia da sua zona de conforto. Acredite em você, porque nós sabemos que para que você possa vencer, tem um método, tem maneiras, mas é preciso você sair da zona de conforto, ir para a zona de medo, que às vezes dá vontade de recuar. Depois nós vamos para a zona de aprendizagem e depois para a zona de crescimento, onde a gente consegue realmente fazer fluir a vida. É preciso saber e entender desses passos para que a gente possa se conectar com a vida e obter sucesso também na sua trajetória e na sua caminhada. A Rúbia falou da questão dos relacionamentos abusivos, que agora cada vez mais estão acontecendo, né, na vida das pessoas, nessa quarentena, as pessoas fechadas em casa, tem aumentado o índice de violência contra as mulheres. É preciso a gente alertar e denunciar esse tipo de situação, esse tipo de agressão, e também compreender como que nós podemos encerrar esse ciclo de violência. Também na questão do autoextermínio, da automutilação e do suicídio, nós precisamos também enxergar novas maneiras e caminhos de lidar com essa mesma situação. Não é possível mais, diante da vida, nós podemos continuar dando os mesmos passos, das formas simplesmente convencionais que nós estávamos fazendo. É preciso ampliar o olhar. O mundo ele tem que ser enxergado não só de uma forma integral, mas de uma forma sistêmica. E com isso tudo, nós possamos encontrar o que nós viemos fazer neste mundo. Não é à toa que nascemos em determinado local, em determinada família. Por que então nós temos esse tipo de comportamento, esse tipo de postura? Conecte-se com você mesmo. Eu procuro fazer isso através das minhas meditações, dos meus caminhos da vida, para que eu possa estar com mais força e vontade, gana e amor e paixão a tudo que me cerca, pois contribuir com a sociedade é o nosso desafio. Rúbia, você no seu desafio diário aí como consteladora familiar, o que você tem presenciado sobre essa questão de ampliar o olhar sobre a vida, alinhado com o nosso propósito de vida? Olha, eu fico pensando, quando eu estava ouvindo você falar, que às vezes a gente acha assim: eu vou ser o descobridor da cura da AIDS, eu vou descobrir uma forma mais barata da gasolina, sei lá, do combustível. E a gente fica pensando, às vezes, que a nossa missão é gigantesca, né? É algo para ir para o Guinness, para ganhar prêmio, título. E não precisa ser isso. Nosso propósito de vida, nosso sonho, nosso desejo, ele não precisa ser minúsculo, pequeno, zero, mas ele
pode ser viver bem conosco e com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E aprender a lidar bem com as pessoas, isso já é um baita trabalho, né? Eu fico muito feliz quando, durante uma constelação, caem fichas e a pessoa que está sendo constelada, ela se dá conta de pesos que ela tem carregado pela vida, pelo sistema, pela família dela, por um amor gigantesco, e que de repente ela pode simplesmente soltar e caminhar mais leve e ser apenas ela, e não aquele amontoado de problemas, crenças limitantes que pesam na vida da pessoa. Então, o olhar sistêmico, aprender essas informações sobre o sistema familiar, nos dá uma riqueza, uma leveza para a gente poder seguir o nosso caminho, seja ele qual for, com as nossas pernas, com a perna direita, com a perna esquerda, reconhecendo a vida dos que vieram antes da gente, mas olhando para frente. Há vários atendimentos de terapia, Celiandro, que as pessoas, elas não conseguem olhar para frente. Elas olham para frente de uma forma embutida, encolhida dentro de si mesmas, e elas não percebem que existe um universo gigantesco que pode ser apropriado e que elas podem participar desse universo. E como você mesmo disse, cada um tem um papel gigantesco aqui dentro, nesse universo, e ela pode ter e desenvolver o dela. Mas aquela pessoa fica quietinha ali, e ela não vive a vida. E ela pode viver. Eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas que, infelizmente, não aceitam a sua própria sexualidade. E isso é muito limitador, castrador, porque a pessoa ela não flui também na vida, não tem a leveza de ser quem é. Então, se nós pudéssemos olhar com carinho para nós mesmos, e aí eu digo assim que tem um monte de gente que tem um dedinho nervoso, que fica o tempo inteiro compartilhando mensagens bonitas no WhatsApp, mas elas nem leram, nem tentaram refletir sobre aquela mensagem, sabe? E que está mais preocupada no outro, de mandar uma mensagem, de ficar bem na fita, do que olhar para si próprios e dizer, nossa, isso serve para mim, como que eu nunca pensei nisso? E fazer uma profunda reflexão na sua própria vida e poder ser quem ela é, gostando de si mesmo, admirando o seu próprio corpo, seja ele como for, e tendo relacionamentos saudáveis. Porque essa confiança vai nos permitir ter relacionamentos saudáveis conosco e com o outro, que vai impedir que a gente caia numa cilada de ter um relacionamento abusivo, por exemplo, né? Muito legal, viu, Rúbia? Este é os nossos desafios, né? Da vida em sociedade. E você, eu, vamos nos abrochar para a vida, mas para que a gente possa dar esses passos com consistência, precisamos nos conectar com uma força maior, da onde vem a fonte de toda a energia, para que a gente consiga ampliar o nosso olhar, que a gente consiga realmente ter uma visão sistêmica das relações humanas, e assim nós podermos ser seres realmente completos, ser humaninhos, né? Completos nessa vida, nessa existência, e caminhar com mais tranquilidade. Sendo assim, nós precisamos de 3 pilares importantes também para que a gente possa se conectar com o nosso propósito de vida. Pilar número 1, que é a autorresponsabilidade. É sair desse papel que eu disse de vitimismo, de vítima de toda hora da mesma situação. Não que em momentos que a gente não pode fazer nada, que ocorra algo de injustiça com a gente é vítima de uma situação, mas, diferentemente, é permanecer na vítima dramática, que é o vitimismo. Ou seja, precisamos assumir a nossa parcela de responsabilidade na desordem instalada, naquilo que ocorre também na sociedade. Eu tenho a minha responsabilidade. No entanto, comigo, na minha posição de adulto, né, o que eu posso fazer diante daquilo que eu enxergo que não está bom, daquilo que eu enxergo que as minhas sombras podem ter causado. É importante eu reconhecer o meu papel, 50% talvez
no diálogo dos conflitos, né, nas dificuldades que podem existir, pode ser meu ou não. É preciso então encarar com bastante sobriedade, com bastante honradez esses desafios, porque eu sei, não é fácil. São atitudes para os corajosos que enxergar você mesmo no espelho e ver que não está tão legal assim, realmente não é muito bacana. Mas mas é desafiador. E a vida nos impõe sempre esses desafios, de uma maneira ou de outra, né? Através de doenças, através de situações e conflitos que aparecem na nossa existência, para que a gente nos chame a atenção, que precisamos ampliar o olhar e verificar de forma diferenciada o que tem acontecido com a gente. No ponto 2, que é relacionado ao comprometimento familiar, precisamos entender que a base de uma sociedade é a família. E quando a família vai mal, a sociedade também vai mal. Ao caminhar por uma estrada escura, nós, muitas vezes, podemos desejar não simplesmente uma rota, porque está escuro, mas nós sabemos onde nós queremos chegar. Mas se ali, naquele momento, nos oferecesse uma vela, ou uma lanterna, ou um farol, isso seria muito de bom grado, para que a gente pudesse se conectar mais rapidamente aonde nós queremos chegar. Assim, muitas vezes, é a nossa caminhada da vida. Estamos caminhando, mas às vezes de maneira confusa, angustiante, onde pode embaçar a nossa visão e a gente não conseguir enxergar bem claramente aonde que nós temos que chegar. Por mais que a gente saiba aonde nós queremos chegar, podemos ter estes desafios. E nós, para a sociedade, para nós mesmos, para a nossa família, o que nós queremos ser? Uma vela, uma lanterna, um farol, ou ficar na escuridão ou no embaçamento da nossa visão? Eu acredito que a gente possa trazer essas luzes e a gente conseguir completar nossa jornada de vida com mais facilidade. Mas o convite, muitas vezes, é nosso aqui, meu e da Rúbia, para todo mundo. No entanto, a decisão é de cada um. A decisão é individual, mas que afeta o coletivo. Então, esses passos são fundamentais. E aí, Rúbia, você já se sentiu muitas vezes também perdida na vida? Ou já, como facilitadora em constelação familiar, já chegou completa, né, a este momento, a esta vida? Como também você tem identificado, dado seus passos, às vezes também sentido a insegurança, né, e os desafios, né? Porque até mesmo estar aqui na frente das câmeras para mais pessoas é realmente um desafio, não é mesmo? Sim, sim. Sim. E de forma nenhuma a gente vai estar completo, né? Eu acredito que sempre irão surgir desafios. A gente pode ficar triste, chateado, melancólico, ansioso, ou olhar para esses desafios e dizer: o que será que a vida está pedindo de mim agora? O que será que a vida está me propondo, que eu ainda não tinha pensado, mas que agora eu posso ver diferente, né? Dar um olhar diferente para a vida e ser desafiada a isso. E aí, Celiandro, tem uma fala sua no bloco anterior, antes de cair a internet, que eu fiquei muito mexida aqui, que a gente estava falando sobre a violência, né? Então, nós já vimos várias campanhas, você também já deve ter assistido, que motivam a mulher a denunciar que está sendo vítima de agressão. E aí, eu tenho um olhar para isso, né, que é o sistêmico, de falar para essas mulheres pesquisarem nas famílias delas se esses atos de agressão já haviam acontecido com as mães, com as avós, e se no sistema familiar dela tem esse perfil, se o pai é agressivo, porque isso vai explicar o motivo pelo qual ela está caminhando nessa direção. E não é que justifica, mas explica porque é que nos relacionamos com determinado tipo de pessoa. Paralelo a isso, eu gostaria de abrir um espaço do meu coração neste momento para os agressores. Porque os homens, eles agridem ancorados num sofrimento gigantesco lá atrás. Ninguém vira um agressor porque acha lindo aquilo, né? A pessoa tem uma ferida, uma dor, uma mágoa,
e agrido um, agrido dois, desrespeito três, e vou seguindo minha vida daquela forma, achando que essa é uma forma correta de ser, mas baseada em princípios que ele acreditou, confiou e repetiu. E muitos homens reforçam atitudes como estas. E ontem eu fui surpreendida com um vídeo no Instagram de uma cena que se passa dentro do metrô, e o rapaz, a menina está segurando, né, naquele ferro para se equilibrar dentro do metrô, e o garoto está olhando no celular e ele coloca o celular numa posição que dá para filmar por debaixo do vestido da menina. E um rapaz que está ao lado percebe aquilo, levanta, e o garoto tem que recuar, então ele sai daquele lugar onde ele estava e fala para a menina: senta aqui. E ele dá o lugar dele para a menina, porque ele, como homem, viu uma postura doentia daquele outro homem. E ele foi solidário, educado, humano, gentil, e não falou nada com o rapaz. E eu fiquei tão emocionada com aquilo que eu falei: meu Deus, quando os homens são solidários, quando os homens têm essa compreensão, não precisou de um ato de violência. E a menina foi, nem deve ter ficado sabendo daquilo, né? E eu fiquei pensando nisso: como é possível a gente curar um homem, curar uma mulher, curar um relacionamento e olhar para frente, para a vida, como pessoas melhores, mais humanas, mais respeitadoras. E cenas pequenas que são grandiosas, que a gente pode levar para o resto da vida. Porque muitos de nós é omisso. A gente não se posiciona, e não precisou de violência, como eu citei aqui. A pessoa simplesmente se posicionou e resolveu uma história de uma forma linda, generosa, amorosa. Enfim, eu fiquei muito mexida com isso, e eu acho que nesse tempo, como eu trouxe aqui essa fala da violência, a gente pode lidar com esse tema de outras formas. E aí, se você me permite, você também usou uma palavra que também me capturou aqui, que é o vitimismo e a vítima e a vitimização. E às vezes nós vamos para esse lugar. Nós vamos para esse lugar quando não reconhecemos a nossa potência, o nosso poder e a nossa força. E nós vamos para esse lugar de vítima. E qual é o lugar de vítima? É toda vez que eu olho como se alguém, né, pudesse resolver a minha vida. Então eu levanto minha mão para cima e falo: o governo vai me dar, a aposentadoria vai chegar, eu vou ganhar na Mega Sena, aí eu vou viver a minha vida. Ou se Deus quiser, aí eu vou viver a minha vida. E aí eu fico naquele estado de vitimização. Ou pior, eu levo esse estado de vitimização para os meus relacionamentos. Aí eu falo assim: olha, eu não vou fazer isso porque você não fez aquilo. Eu não vou resolver tal problema porque você... E aí eu me coloco na fraqueza, na fragilidade, no coitadinho. E o pior, quem conhece pessoas assim sabe, é muito sedutor. As pessoas se colocam às vezes como coitadinhos e dizem frases que são difíceis para quem está do lado. Como, por exemplo, o marido, né, a esposa pede para ele levar o lixo lá para fora e ele acha horrível isso. E ao invés dele falar que não quer levar o lixo, ele fala: eu sou um lixo mesmo, eu vou levar o lixo. E na hora que a esposa ouve essa fala, como é que ela se sente, né? Eu tô casada com um cara que se sente um lixo? Ou então você tá num relacionamento e você fala: olha, não tá dando certo, eu quero me separar. E o outro diz: mas eu não tenho pra onde ir. E aí, esse lugar da vitimização, ele coloca o outro como se ele fosse grande, poderoso e ruim, e malvado. E o outro, coitadinho. E nós aprendemos a olhar com simpatia para o coitadinho, para o sofredor, por aquele que precisa. E todas as vezes que nós vamos para este lugar,
Nós não damos conta da nossa força, do nosso poder. E eu não estou dizendo aqui que não tem dias que você vai ficar de bode, vai ficar triste, vai falar, não quero nada. Vai ter esse dia, mas respeita. Você não precisa ficar nesse lugar. Você pode se dar conta, caírem as fichas e você dá um passo adiante. Porque às vezes a gente pode fazer esse charminho, né? Querendo que o outro venha e fala, não, vem cá, e vai, abraça, tal. Mas sair desse lugar e olhar para a gente como um ser completo, né? E se conectar, quando você falou se conectar em algo maior, esse algo maior que está dentro de nós mesmos, diante de uma meditação, uma inspiração profunda. Você se conecta com essa grandeza que está dentro de nós e que conecta todas as pessoas, né? E aí a gente se fortalece e vai ter um relacionamento saudável conosco mesmo, primeiramente. Muito bem, Rúbia. Um relacionamento saudável com o outro. Legal, viu? E todas essas relações, né, de relacionamento saudável, de olhar a vida com esse olhar ampliado, uma visão sistêmica, né, é importante demais para que a gente possa se ir construindo, né, nas nossas relações enquanto seres humanos e assim a gente conectar com mais vida, com mais força e realizar a nossa missão de vida, o nosso propósito nesta existência. E como é possível, né, a gente dar uma colaboração para curar a sociedade. Muitas vezes a gente quer descobrir a vacina para o Covid, né? Aí a gente se reconhece como fazedor de algo, mas não, nós podemos dar a nossa contribuição do nosso lugar, aonde a gente está, da nossa maneira, como a gente pode, consegue e como a gente esteja, né, disponível para isso, porque muitas das vezes, para que a gente possa querer se enquadrar naquilo que o outro, ou os outros e a sociedade quer, a gente segue um certo padrão e nós gostamos de nos identificar e imaginar que somos buscadores, somos ovelhas negras, que de fato a gente possa fazer diferença na sociedade. Exatamente. Legal. E dando essa sequência nossa aqui, imaginar que nós, como ovelhas negras ou buscadores de novos caminhos, temos uma razão de ser. Os passos que nós vamos dar nesta direção, nós também vamos nos construindo como seres humanos. Nós não estamos prontos, estamos em fase, em processo de feitura, de construção. Então muitas vezes a gente acha que não tem mais condições. Não tem mais jeito, né? E aí a gente entra no aspecto que você falou, Rúbia, que me chamou a atenção, que é a questão do suicídio, né? Ao você identificar, diante de um vazio, de uma grande dor, algo tão profundo que você imagina que não tem mais jeito, e aí você poder ir para a automutilação ou a optar pelo suicídio. Como que nós podemos nos conectar com essa fonte da vida e dizer, tem jeito sim, há outros caminhos, é possível fazer diferente. Nós devemos realmente buscar, nos olhar com mais responsabilidade, mais seriedade, mas também com mais amorosidade. Muitas vezes somos juízes de nós mesmos, somos algoz de nós mesmos e somos assim justiceiros contra nós. E a gente possa ter mais amorosidade com a gente, porque quando a gente tem amor com a gente, conosco mesmo, conosco, com a gente, teremos com o outro também, porque a nossa relação que a gente desenvolve no nosso interior vai para o nosso exterior. As nossas atitudes, elas nascem aqui dentro e que vão se perpassando pela nossa ação no dia a dia. Pois bem, para isso, para que a gente tenha essa possibilidade de contribuição para a sociedade, para o mundo, para a nossa família e para nós mesmos, precisamos dar alguns passos. E o autoconhecimento, conhecer-se a nós mesmos, os nossos sentimentos e as emoções, é fundamental. Proporcionar realmente a empatia, a gratidão, todo o sentimento de solidariedade com a gente, com o outro, com a família, com a sociedade, é fundamental. E precisamos percorrer esse caminho. É um caminho, muitas vezes, não muito simples assim, é o essencial que vale, mas ele tem a sua complexidade. Tem a sua parte de que você também precisa cumprir em toda esse desenrolar. Por quê?
Muitas vezes a nossa existência é um caminhar de 400 quilômetros. Se você sair desesperado, correndo, atropelando tudo, querendo viver tudo ao mesmo tempo, naquela ansiedade, você realmente pode ficar pelo caminho, porque cansa, porque é desafiador. Mas, entendendo que a existência é um longo caminho, podemos dar um passo de cada vez, deixando a ansiedade no seu lugar, respeitando, não querendo excluir até mesmo a ansiedade, a angústia ou a insatisfação, mas se conectar com ela e entender qual que é o papel dela na contribuição para a nossa vida. E para que a gente possa ser mais vida, Rubem, para os outros, o que você indicaria para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora? Que olhar para a natureza é um bom exercício. Aceitar que um dia está frio, outro dia está calor, um dia chove, outro dia está sol, que tem lugares que neva. Eu acho que se conectar com a natureza é um gigantesco exercício. Olhar para uma flor sem a vontade de colher aquela flor e admirar aquela beleza da flor. E eu me dei conta que não tem flor feia, né? Tem um amarelo, um assim, uma pétala desse jeito, outros tipos que eu não conheço o nome de flor nenhuma. Cada uma com a sua beleza, com a sua peculiaridade. E talvez se a gente pudesse se olhar como esse participante da natureza, né? Cada um é o que é. Um é o vento, o outro é a formiga, o outro é o camarão, o outro é o polvo, outro é a baleia, outro é o mosquito, enfim. Todos nós somos importantes. Cada um de nós tem uma riqueza, uma coisa gigantesca lá dentro. E eu não preciso ser igual ao Celiandro. Celiandro não precisa ser igual a mim. A gente pode ser o que é, do jeito que é, na hora que é. E se respeitar e reconhecer isso. Porque se a gente quiser ser igual ao outro, parecido com o outro, para ser aceito, a gente tem garantia de infelicidade e frustração. E tem outra coisa também que eu acho... Sabe quando a internet caiu? Se aquilo gerar na gente uma frustração, caramba, como isso aconteceu? Eu posso destruir o meu dia. Mas a partir do momento que eu aceito, a internet caiu, ok, como é que a gente vai lidar com isso? E a gente partir para a ação, a nossa vida segue bem melhor. E se eu não me permitir frustrar, não me permitir me decepcionar e ficar naquele lugar de sofrimento, a minha vida também não segue. E a vida, lembra, gente, a vida é assim, ó, pra frente. Vamos pra frente. E aí, se eu tiver um tempo, posso contar uma historinha curta? Claro, fica à vontade, viu? Tem um filme muito lindo da Bruna Lombardi com o marido dela, acho que é Carlos Alberto Richelli, uma coisa assim, eu não vou lembrar, alguma coisa de felicidade. E tem um lindo aprendizado que eu tive ali uma vez, quando eu assisti esse filme. E era a história deles irem aquele caminho lá de Santiago de Compostela e saber como é que era a interiorização, que as pessoas aprendiam, as filmagens, enfim. E aí, ao invés deles fazerem o caminho, eles alugaram um carro e fizeram todo o trajeto com o carro, porque eles não aguentaram caminhar. E aí, o que aconteceu? Tinha uma hora que tinha uma subida, e eles estavam no carro e eles olhavam para os outros caminhantes e desrespeitavam. Aê, tirando sarro da dificuldade que o outro estava de subir. Só que quando chegou na metade da subida, o carro pifou. E eles tiveram que descer e aquele cara que estava lá atrás veio caminhando e ajudou e arrumou o carro e eles conseguiram seguir. E aí o motorista, aquele que tinha feito a piadinha de mau gosto, pediu desculpa. Olha, foi mal, foi minha brincadeira, tal. E o camarada que arrumou o motor do carro disse assim, você ainda está lá atrás? Eu já estou aqui na frente. Então, para mim, já passou. E na hora que eu assisti essa cena, eu falei, caramba, que maravilha, isso é um rico aprendizado. Porque tudo que passou e que não foi legal, está lá atrás, no começo da subida da serra, no começo da subida da ladeira. E se a gente já passou, se a gente está aqui, a gente está aqui. Mas a nossa mente, ela vai automaticamente lá para o sofrimento, para aquela situação ruim. Então a gente pode dizer para nós mesmos, eu estou aqui agora, o que passou
Passou. Eu posso aproveitar e aprender alguma coisa daqui e seguir a minha vida. Se o meu propósito é chegar lá no final do caminho de Compostela, para que eu vou carregar pesos desnecessários, emoções e dores desnecessárias? Eu vou lá para frente, me conhecer e seguir a vida. O que você acha, Celiano? Muito bom, eu acho ótimo, viu? Eu acho muito positivo, acho maravilhoso. Acredito neste caminho também, né? De vida, de missão para a nossa realidade pessoal e profissional, né? Rubem, nós vamos dando a sequência aqui para que logo a gente já possa ir finalizando, né, o nosso momento, o nosso bate-papo, a nossa conversa com você sobre o propósito e a missão de vida, né, os nossos desafios, encontros e desencontros. Aquilo que você falou realmente da questão de cair na internet e tudo mais, entender assim, na prática hoje nós fizemos aquilo que nós falamos. O que fazer quando temos um obstáculo e um desafio à sua frente? Nós paramos, choramos ou conectamos ou esperamos a reconexão da internet e caminhamos. Então, nessa experiência prática do dia a dia, vamos nos construindo e nos constituindo seres humanos, melhores, mais práticos, objetivos e deixando de lado naquilo que não nos serve, aparando as nossas arestas e nos refazendo para a caminhada bela da existência, porque não tem nada melhor do que viver, né? Nós, como almas, podendo fazer uma experiência terrena através desses corpos aqui, é algo realmente, uma experiência incrível. E, diante disso, precisamos entender o nosso propósito de vida. Não podemos passar por a nossa existência e, de fato, não conhecer e reconhecer para que fomos chamados, porque nós estamos aqui. Então, essa live, este momento de hoje, serve para que a gente possa nos conectar de alguma forma, nos despertar para alguma coisa do que foi falado ao longo dessa nossa conversa, para que a gente possa se conectar com a vida. Se serviu para alertar uma pessoa de que realmente ela pode ter novas formas e diferentes maneiras de se conectar com a sua existência, ganhando força, ganhando conexão com tudo isso, já valeu a pena. Esse é o nosso propósito, realmente fazer a diferença na vida das pessoas, de maneira simples, de maneira singular, mas que a gente possa levar realmente através da boa mensagem. Hoje, em tempos de fake news, contar uma verdade realmente é um desafio, né? Então, a gente precisa realmente fazer a diferença na vida das pessoas, mas assim, sem grandes pretensões, apenas cumprir o nosso papel, apenas fazer aquilo que nós somos chamados. Com o seu superpoder, o que você tem feito? Você já identificou aquilo que é realmente seu superpoder? Você já colocou ele a serviço seu, da sua família e de toda a coletividade? Então pense nisso com carinho e vamos realmente construindo uma sociedade que dá gosto de se ver. Há realmente as dificuldades e desafios e sombras em qualquer sociedade, em qualquer parte do mundo, mas há também muita beleza, há muito também possibilidades de um olhar ampliado sobre uma mesma realidade e ver que há caminhos e possibilidades imensas e infinitas da vida acontecer. Então, sendo assim, Rubem, gostaria de te pedir que você pudesse registrar aqui as suas considerações finais para que possamos, de fato, chegar ao final deste nosso momento, dessa nossa live. Ok. Então eu quero falar duas coisas que eu acho muito importantes. Primeiro, a pandemia mostrou pra gente que nós vivemos na incerteza. A grande maioria de nós quer a segurança e o controle. E a vida não é isso. A vida é a incerteza e a impermanência. E a grande maioria de nós está pensando, o que é que eu vou fazer amanhã? Se... E quando você coloca o se, você não tem certeza. E essa é a delícia da vida. Você aprender que a gente não tem certeza nenhuma. E a gente precisa fluir na vida. E a segunda coisa que eu quero falar, eu acho que eu esqueci. Eu fiquei pensando aqui, ouvindo você, e eu acho que eu esqueci. Ah, lembrei. Eu pergunto pra você, Celiano, mas não precisa responder, tá? Se for fácil, eu respondo agora. Você é quem você é. Você é quem os outros dizem que você é. Você é quem você imagina que você é ou quem você gostaria de ser.
Puxa Não vida. precisa responder. Ó, eu não vou responder, para mim não me comprometer muito, sabe? Mas assim, o grande desafio é buscar, eu dentro da minha personalidade, viver o máximo possível da transparência, sabe? Daquilo que realmente nós falamos, daquilo que realmente nós fazemos. Esse é um desafio para mim. E aí eu te falo sinceramente, que é também uma busca pessoal. Porque todos nós, ao conviver na sociedade, podemos desenvolver máscaras, podemos desenvolver personalidades. Isso não quer dizer hipocrisia e falsidade. Quer dizer que nós adotamos métodos e padrões para viver em sociedade, porque a realidade realmente ela é muito absurda, muito dura. Mas ser fiel à nossa essência é uma busca para a vida inteira. Então, diante dessa sua desafio, né, eu me posiciono dessa forma, que eu quero viver a minha essência, e por isso eu fico muito feliz de estar conectado com você, Rúbia, e tantas outras pessoas maravilhosas que tenho encontrado na vida. Assim a vida para mim ficou mais leve e teve mais brilho, e eu consegui realmente dar passos reais e concretos ao rumo de uma caminhada produtiva da minha existência. Então eu vejo desta forma. E você, Rúbia? Muito obrigada. Eu fiz essa colocação e eu usei você como referência, porque muitos de nós agem querendo agradar as outras pessoas, querendo agradar essa imagem que as pessoas criaram dela, e não vivem isso que você disse sobre a essência, né? Então a pessoa, ela não sabe quem ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe, nem sabia que ela gostava de tal coisa, e ela está agradando algumas pessoas, ocupando um lugar que não é o dela, mas que ela foi indo e ficou ali. Então ela não sabe quem ela é. E nessa pandemia, caramba, a vida tem me chacoalhado e me perguntado: Rúbia, é isso que você quer? É isso que você quer fazer? É isso mesmo? É esse caminho que você quer seguir? E todas as vezes que eu me confronto, que eu me questiono, que eu me analiso, eu vejo que existem inúmeras, infinitas possibilidades. Eu não preciso ser essa Rúbia que eu fui ontem, quarta-feira. Hoje, no feriado, eu posso ser outra pessoa. E aí, quem me conhece fala: ops, que Rúbia é essa? E eu posso, livremente, deixar de ser aquela pessoa que não é bom mais para mim, baseada nas coisas que eu já li, nos autores que eu mudei, e ser uma outra pessoa, que vai ser melhor, mais leve. Então, eu posso convidar as pessoas que estão assistindo a essa metamorfose ambulante, né, que dizia Raul Seixas, e a gente se permitir mudar, transformar, ressignificar, dar um outro sentido para a nossa vida, sempre. E que as certezas, elas precisam ser que existe a certeza da mudança, e que ela não seja estanque, limitadora, rígida, e que nos deixe sempre nos mesmos lugares. Porque os mesmos lugares, o que tem de diferente? É tudo muito conhecido. E que a gente possa ampliar o nosso horizonte. Legal, viu? Ótimo, Rúbia. Muito obrigado, viu? Pelo carinho de estar aqui comigo nesta tarde, para a gente poder conversar um pouquinho sobre os desafios para o nosso propósito e missão de vida, né? Já dizia o seguinte, que o conceito de insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas querendo obter resultados diferentes. Então, se você quer realmente obter resultados diferentes, começa a mudar um pouco as suas coisas, começa a inverter um pouco essas lógicas, esses padrões continuados que você tem nessa sua teimosia, que você quer sempre daquele mesmo jeito. Abre a sua possibilidade de enxergar o mundo de uma forma diferente. Muitas vezes eu me pego fazendo isso, muitas vezes eu me pego tendo comportamentos inadequados na minha família, no meu trabalho, mas eu procuro ter a busca por aquilo que é fundamental. Então, como resposta final para o nosso tema de hoje, que é qual é o nosso propósito de vida, eu falo para você: busque ver na sua essência. Ali está certamente o seu propósito de vida. E com esse sentimento de gratidão e de carinho por todos que nos acompanham, pela Rúbia que está aqui com a gente, por essa equipe da TV Itajubá que está até agora, muitos com fome aqui perto da gente, né? A gente fazendo esse desafio e a gente poder realmente conseguir passar essa bela mensagem. É isso que nós queremos, sabe? Levar boas mensagens
que isso são sementes que ao longo da caminhada nós vamos deixando pelo caminho. E aí depende de cada um. Porque aí eu faço e eu tenho meu 50% de responsabilidade em algumas coisas, né? Mas dessas sementes eu deixo 50% da minha responsabilidade. E os outros 50% depende do coração que se ali você chegar, se estiver disponível, que possa desabrochar novas maneiras de enxergar o mundo. E com isso, o projeto Olhar Ampliado cumpre parte da sua missão. Enfim, gostaria que todos também pudessem nos acompanhar, eu e a Rúbia, pelas nossas redes sociais. A Rúbia de Oliveira Vasques, joga ali na internet, você vai achar com uma facilidade. Me acompanhe também pela minha rede social, Celiano de Paulo Silvério. Tem o meu canal no YouTube com o mesmo nome. Tem o meu Instagram falando sobre o Olhar Ampliado, e assim a gente passa a se conectar cada vez mais. Um forte abraço para você, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho de estar aqui com a gente. E a gente finaliza hoje com o nosso propósito de vida. Muito obrigado e um forte abraço, e até semana que vem com mais um episódio desse nosso ciclo de 4 encontros com as lives. E aí, fica aí um forte abraço. Rúbia, muito obrigado pelo carinho. Obrigada. Até mais ver, viu? Bom para vocês aí. Muito obrigada pela sua equipe maravilhosa. Muito obrigada. Forte abraço. Obrigada, Tchau. Até mais.